Fala galera, beleza? Professor Fábio aqui. Hoje nós vamos falar sobre lançamento vertical. E o que nós teremos na aula de hoje? Uma simulação incrível, eu tenho certeza que vocês vão adorar e vai desmistificar muito da complexidade que se fala do lançamento vertical. Antes de mais nada, eu quero dizer que essa aula já está salva em PDF, então você pode baixar, fazer suas anotações e já peço para vocês aquele like, se inscrever e compartilhar. E agora, bora para a aula! Conteúdo, pessoal, então, propriamente dito, eu vou falar sobre o que é o lançamento vertical, aí já vou para as simulações, fazer um apanhado aí das expressões, fazer uma diferença, né, de quais são as expressões que nós utilizamos, por exemplo, na queda livre, do lançamento vertical, será que existe diferença? Então, vou comentar na aula de hoje. E, exercícios para vocês fixarem conteúdo. Então, primeiro de tudo, o que é o lançamento vertical? Ele vai ser um tipo de movimento em que você precisa ter uma velocidade inicial. Você tem que lançar o corpo, certo? O lançamento vertical, ele pode ser tanto para cima quanto para baixo. Então, muito cuidado nessa questão, porque isso pode definir sinal de velocidade, sinal da aceleração que você vai utilizar. Mas fica tranquilo que eu vou ensinar direitinho para você, tá bom? Então, basicamente, qual que é a diferença do lançamento vertical para baixo e a queda livre? Então, é justamente o valor da velocidade inicial. Sem velocidade inicial, ou seja, velocidade inicial igual a zero, você tem queda livre. Quando você lança o corpo e não abandona, veja a diferença das palavras. Você lança o corpo e não abandona, aí você tem um lançamento vertical para baixo. Não complica muito mais, mas vai aparecer um termo na expressão que não aparecia antes. Beleza? Galera, e vamos para a simulação, que está muito bacana. Já deixei separado aqui para vocês. E aqui é a nossa simulação. Vocês podem acessar no site fetcolorado.edu ou PHET. Eu chamo de FET, tá? E vai ser a simulação sobre lançamentos de projéteis. A mesma simulação serve para lançamento oblíquo e para lançamento vertical. E agora eu vou utilizar ela só para lançamento vertical. Então o que eu tenho aqui já logo de início? Eu tenho a minha velocidade inicial, ou melhor, aqui ele usa rapidez, tá pessoal? Eu tenho uma aula que é sobre velocidade média e lá eu digo qual a diferença de rapidez e de velocidade. Eu vou deixar o card aqui para vocês poderem assistir. Se não assistiu, assista que é muito importante para você. Muito bem, aqui eu tenho a velocidade ou rapidez inicial de uma abóbora. Tá? Ela tem massa de 5 kg, tem um diâmetro de 37 centímetros. E eu vou lançá-la, vou dar um tiro aqui, ó. Ih, ela nem saiu de dentro do canhão, muito fraco. Eu vou colocar 10 metros por segundo, vou dobrar, vamos ver até onde ela vai. Já saiu de dentro do canhão. Mas vamos deixar as coisas mais interessantes. Eu vou aumentar esse valor da velocidade inicial. Vou lá para 15. Vou aumentando de 5 em 5, tá? Vamos ver a que altura ela chega. Olha, já foi bem mais alta, hein? E com 20 metros por segundo, onde será que ela vai? Já até escapou aqui da nossa tela. Mas é muito fácil saber para onde ela foi. É só eu dar uma redução aqui no zoom. Chegou nessa altura. Se eu colocar em 25 metros por segundo, certamente ela vai mais alto. Então, o alcance máximo, a altura máxima, depende da velocidade que você emprega no corpo. Se você coloca um valor mais alto, ela vai ir mais alto. E aqui eu estou sem resistência do ar. Daqui a pouco eu vou fazer com resistência do ar. Mas deixa eu apagar aqui. Eu vou fazer um lançamento em 25 com a abóbora. E para quem tem dúvida, né, sobre corpos que eu estou lançando, e se fosse um humano, será que atingiria a mesma altura? A massa do ser humano é 70 kg aqui, tá? Uma massa razoável. Vai sair também com 25 metros por segundo. Será que atinge a mesma altura? Será que vai mais baixo? Me diz aí nos comentários o que você acha. E eu vou lançar. E chegou na mesma altura, é no mesmo ponto, pessoal. Eu até aqui posso pegar, ó, e dizer a que altura chegou. Chegou lá em
31 metros e 86 centímetros. Eu vou guardar aqui. Se fosse não humano, se fosse um piano, será que iria na mesma altura? Bom, o humano e a abóbora foram, né? E o piano? Eles chegam na mesma altura. Então, independente da forma, independente da massa e desprezando a resistência do ar, eles chegam na mesma altura. Agora, imagine se eu colocasse a resistência do ar. Deixa eu só apagar aqui. Eu vou deixar o piano para o nosso caso. Vou deixar ele voltar. Eu vou colocar a resistência do ar. Vejamos o que acontece. Vou dar um disparo com a mesma velocidade, só agora com resistência do ar. Ele foi numa altura bem menor, pessoal. Então, quando eu estou fazendo os meus exercícios, quando vocês encontrarem exercícios na escola, exercício no vestibular, exercício no Enem, a grande maioria, eu acho que até 100% dos casos, vocês vão ter sem resistência do ar. Se tivesse resistência do ar, aí seria uma questão muito mais complexa para o caso, né? Então, onde é que você vai encontrar isso? Vestibulares de escolas militares, ou então Olimpíada Brasileira de Física, aí pode aparecer a resistência do ar. Só que também, normalmente é dada a função. Então, você tem a função e você vai fazer a substituição. Legal? Então, vimos aqui que, independente da massa, ele tem que chegar na mesma altura. Só não vai chegar na mesma altura, o mesmo objeto, inclusive, né? Se tiver resistência do ar. Beleza, pessoal? Aqui eu não vou trabalhar com ângulos. Na outra aula sobre lançamento oblíquo, aí eu vou trabalhar com ângulos diferentes de 90 graus. Beleza? Vamos voltar para a aula. E quais são as fórmulas do lançamento vertical? Eu já separei aqui para vocês uma tabelinha para fazer um comparativo do que a gente usava na queda livre e o que é o lançamento vertical. Então, velocidade em função do tempo. Nós utilizávamos assim, ó, V igual a V0 mais ou menos GT. Posição em função do tempo, y, y0 mais v0t mais ou menos gt ao quadrado por 2. E o Torricelli, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais ou menos 2g delta y. E no lançamento vertical, são as mesmas expressões, com uma pequena diferença, pessoal. No lançamento vertical, você tem velocidade diferente de zero, e na queda livre, a velocidade inicial é zero. Então, aqui, ó, sempre a velocidade inicial vai ser zerada. No lançamento vertical você tem que considerar. Muito bem, mas vocês viram que apareceu aqui um mais ou menos. Quando que você vai usar mais, quando que você vai usar menos. E eu coloquei aqui do ladinho uma representação. Eu digo que depende de você, como que você vai orientar o teu exercício, como que você vai desenhar o teu exercício. Digamos que você tem lá uma questão, e nessa questão você coloca que aqui embaixo você tem o solo, aqui você tem a posição zero, e a reta está orientada para cima, como sendo valores positivos e aumentando positivamente. Então, tudo que estiver apontando no sentido contrário é negativo, ou seja, a aceleração da gravidade vai ser negativa. Se tivesse velocidade aqui apontando para baixo, um lançamento vertical para baixo, a velocidade seria negativa. Se a velocidade fosse ascendente, né, ou seja, de baixo para cima, ela seria positiva. Então, tudo depende de como você vai orientar a reta. Aqui em cima, caso fosse o contrário, é um lançamento vertical e você orientou para baixo. O G é positivo. E Y0 seria lá em cima, né? Então, digamos que o teu zero fosse lá. O Y0 não precisa ser zero. Mas digamos que você tivesse uma altura inicial igual a zero e aqui a profundidade fosse aumentando positivamente, certo? O Y0 seria aqui embaixo, nessa primeira situação. As velocidades, né? Como que ocorrem as velocidades? Lá em cima, y0 acompanha a velocidade inicial. Y final, velocidade final. Y final, velocidade final. Y0 inicial, velocidade inicial. Então, aqui quando você está lançando para cima e aqui quando você está lançando para baixo. Aqui a tua velocidade vai ser positiva inicial e aqui a tua velocidade inicial vai ser negativa. Porque está, neste caso, aí depende se você está lançando para baixo, então tua velocidade inicial vai ser positiva, né? Aqui a tua velocidade inicial também vai ser positiva, porque ela está de acordo com... Aqui a velocidade inicial também vai ser positiva, porque ela estaria de acordo com a trajetória, mas quando ela retornasse, a velocidade muda de sinal. Se o lançamento é somente vertical para baixo,
ela vai atingir um valor de velocidade máxima, então ela nunca vai inverter o seu sinal. Nessa situação, não. Muito bem, pessoal, vamos fazer um exercício para fixar. E eu já coloquei aqui um exercício que ele é relativamente simples, porém ele é completo, porque nós vamos trabalhar com funções, nós vamos trabalhar com gráficos, com altura máxima. Eu vou explorar ao máximo tudo que pode ser pedido em lançamento vertical com vocês. Então veja o seguinte, um projétil é lançado verticalmente para cima com velocidade de 10 metros por segundo, adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E desprezando, veja que importância, ó, desprezando a resistência do ar. Determine a função da posição e depois posições em função do tempo, gráfico. Vamos lá, já vamos começar a resolver. 1A. Vou orientar a minha trajetória dessa maneira. Aqui é o meu y0, partindo do zero. Então, para cima, tudo é positivo com relação às distâncias. Se eu lancei esse objeto verticalmente para cima e a minha trajetória está orientada vertical para cima, minha velocidade inicial é positiva. O g, como está no sentido contrário, ele vai ser usado negativo lá na minha expressão. Muito bem. Aqui eu já coloquei, ó, y igual y0 é 0, mais v0t, quem que é o meu v0? É o 30, é positivo, está a favor da trajetória. Menos o g, t ao quadrado sobre 2. Então aqui eu vou poder já fazer a divisão, 5t ao quadrado. 30t menos 5t ao quadrado. Ah, de onde que você tirou isso aqui, professor? Ah, eu tirei lá da minha expressão. Y igual a y0 mais v0t mais ou menos gt ao quadrado sobre 2. E a 1c? Veja, eu pulei a 1b e daqui a pouco eu justifico por quê. Nós vamos primeiro no gráfico, fazer esse gráfico aqui porque ele é muito interessante. Tá? Eu já preparei uma simulação no Modelos para falarmos sobre esse gráfico, pessoal. Esse gráfico aqui nada mais é do que essa parábola. Então, vamos lá para o Modelos. Galera, estamos aqui no Modelos. Olha a função que eu falei para vocês. Ó, 30 vezes t menos 5 vezes t ao quadrado. Modelos, pessoal, é open source. Quem quiser baixar, gratuito. Muito simples de usar. E eu vou provar para vocês aqui que é muito fácil, porque até eu uso. Eu já deixei tudo prontinho para rodar. Coloquei aqui um objeto qualquer. Vai sair o gráfico e uma tabela. Imediatamente. Então está aqui, ó. Lancei vertical para cima, foi até uma altura máxima e depois ele desceu. Está aqui a minha parábola. Boca para baixo, nosso G é negativo. Tenho aqui os tempos até 6 segundos. 0 e 6 segundos, 0 ele parte da altura 0 e 6 segundos ele retorna para o 0. Perceba o seguinte, a parábola é como se ela tivesse um espelho aqui na metade. Então, o que nós temos antes do 3 é uma reflexão do que tem depois do 3. De 0 a 3 é a mesma coisa do que nós temos de 3 até 6 segundos. Então, a minha altura máxima, por exemplo, ela seria atingida no instante 3 segundos. É só ver no gráfico. Na tabela aqui calculada, em 3 segundos, chega a 45 metros de altura. Quem trabalha com modelos consegue ter informações muito mais rápidas do que se ficasse fazendo continha aqui, pessoal. Então, eu sugiro tentar aprender a trabalhar com esse software, porque vai facilitar muito a vida de vocês, inclusive para trabalhos escolares, ok? Agora vamos voltar lá para a aula. Então, está aqui o nosso gráfico que nós acabamos de ver lá no Modelos. Vamos na sequência, agora eu volto para 1b. O que a 1b pede, né? No instante t igual a 0, qual que é a posição do nosso objeto? Essa é muito simples, ó, porque vai substituir 0 nesse t aqui e nesse t ao quadrado. E aí, ó, 0 vezes qualquer valor numérico vai dar 0. Então, a nossa altura inicial é 0. Veja que eu estou colocando aqui as unidades, pessoal. Você não é obrigado a colocar as unidades, mas eu sempre reforço. Coloque as unidades de medida, porque vocês vão poder verificar qual que é a unidade que tem que aparecer na resposta. E, ao mesmo tempo, você sabe se substituiu um valor com unidade errada. Ó. Tá todo mundo aqui metro, todo mundo segundo, beleza. Tá? Uma vez que você substituiu, se quiser esquecer as unidades ao longo do processo, beleza. Eu faço com as unidades. Eu acho muito prático. Depois de 1 segundo, onde é que está esse objeto? É só substituir na nossa função. 30 vezes 1 menos 5 vezes 1 ao quadrado. Ó, 30 vezes 1 vai dar 30. 5 vezes 1 ao quadrado vai dar 5.
30 menos 5 vai dar 25. As unidades aqui vão sendo canceladas. Você tem segundo com segundo sendo cancelado. E segundo ao quadrado com segundo ao quadrado também. 30 metros menos 5 vai dar 25 metros. No instante t igual a 2 segundos. É só substituir na função. E aí você vai calculando. 2 vezes 30 vai dar 60. 2 ao quadrado vai dar 4. 4 vezes 5 é 20. 60 menos 20, posição 40. Então está subindo. No instante t igual a 3 segundos. Nós já vimos no gráfico que está na altura máxima. Lá vai dar 45 metros. Como é que eu chego nesses 45 metros? Substituindo o 3 no lugar do tempo. 3 vezes 30 vai dar 90. 3 ao quadrado vai dar 9. 9 vezes 5, 45. 90 menos 45, 45 metros. Chegou na altura máxima. No instante t igual a 4 segundos. Agora ele está baixando. Substituímos o 4. 4 vezes 30 vai dar 120. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 5 vai dar 80. 120 menos 80 igual a 40. Uma paradinha aqui, pessoal. Olha que interessante. No tempo t igual a 3 segundos, ele está na altura máxima. 1 segundo antes, ele está na altura 40 metros. 1 segundo depois, ele também está na altura 40 metros. Então, o que eu falei para vocês? Nós temos um reflexo. O que acontece antes vai acontecer depois. 1 segundo antes e 1 segundo depois, eles estão na mesma altura. Importante ter essa noção, pessoal, que quando você encontrar um exercício como esse, que você vai ter que substituir várias vezes, sabendo qual que é o valor da altura máxima, os valores laterais de tempo vão dar as mesmas alturas. Então, já economiza cálculo. 1 segundo antes é a mesma coisa de 1 segundo depois. 2 segundos antes é a mesma coisa de 2 segundos depois. E eu vou mostrar para vocês. T igual a 5 segundos. É 2 segundos depois do 3. O 1 era 2 segundos antes do 3. Nós temos que chegar na mesma altura, 25 metros. Vamos ver se vai dar. Substituindo 5 na nossa função, 5 vezes 30, 150. 5 ao quadrado é 25, vezes 5 vai dar 125. 150 menos 125, adivinhe qual valor vai dar? Não podia ser diferente, 25 metros. E 6 segundos? 6 segundos é 3 segundos depois do terceiro segundo, que era a nossa altura máxima. E 3 segundos é 3 segundos depois também do nosso tempo inicial, que é 0. Nós temos que chegar na mesma altura, nós temos que chegar ao solo. Substituindo, 6 vezes 30 vai dar 180. 6 ao quadrado é 36, vezes 5, 180. 180 menos 180, 0. Legal? D, um outro gráfico. Vamos lá no modelos também, porque esse aqui é da função velocidade. Aqui eu coloquei, pessoal, no modelos, um dinossauro para fazer o nosso objeto. Então, qual que é a nossa função? A função é v igual a v0 menos g vezes t. Velocidade inicial, 30 metros por segundo. Aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, está tudo preparado aqui e eu vou fazer o dino correr. Então, ao longo desse movimento vertical dele, ele descreveu essa situação, tá? Eu deixei aqui mais tempo, nos 6 segundos, para vocês verem o seguinte. Nessa primeira parte, de 0 até 3 segundos, o que acontece? A velocidade está diminuindo. Você lançou a bola e a velocidade está diminuindo. Quando chega no terceiro segundo, a velocidade é 0. Então, o que acontece? Durante a subida, o movimento é retardado. Embora ele seja progressivo, porque a velocidade está orientada no mesmo sentido da trajetória, a aceleração está no sentido contrário. Numa outra aula que eu falei do movimento retilíneo uniforme variado, que eu vou deixar o card aqui para vocês, lá eu explico direitinho quanto que é acelerado, quando que é retardado, como é que você compara os sinais. Toda vez que velocidade e aceleração tiverem sinais iguais, o movimento é acelerado. Então, a velocidade é positiva, a aceleração é positiva, é acelerado. Velocidade é negativa, aceleração é negativa, é acelerado. E quando tiverem sinais contrários, o movimento é retardado. E aqui, na primeira situação, é retardado, é progressivo. Mas, depois de 3 segundos, de 3 até 6, o que acontece? A velocidade é negativa, ou seja, ela está orientada no sentido contrário do teu referencial, da tua trajetória, das distâncias, Então, ela está orientada para baixo, vai ser negativa essa velocidade.
Só que a aceleração também é negativa. O que vai acontecer então com velocidade negativa e aceleração negativa? Vai ser um movimento acelerado. A velocidade vai aumentar negativamente. O valor que vai ter ao atingir o solo era o mesmo valor de quando partiu no movimento, só que com o sinal contrário. Enquanto inicialmente era 30 metros por segundo, ela saiu, ela chegou também com 30 metros por segundo, só que negativo. E esses sinais vai indicar o momento que ela chegou ao solo. Tem que ter as mesmas velocidades, pessoal. Nas mesmas alturas, as mesmas velocidades. Beleza? Vamos voltar para a aula? E agora, um E. Essa aqui é a nossa função horária da velocidade, ó, 30 menos 10t. O que vai acontecer quando a velocidade for nula, né? Quanto tempo vai levar até chegar no ponto máximo? Nós já vimos no gráfico que é 3 segundos. Mas vamos ver na expressão se aqui também bate. Ó, substituir aqui com as unidades para vocês verem que vai aparecer a unidade correta na resposta. Esse menos 10 aqui no segundo membro, eu coloquei ele no primeiro membro como mais 10. Metro com metro vai simplificar. Assim como aqui eu tenho segundo, um segundo, né? E aqui eu tenho segundo vezes segundo. Cancelo um segundo com outro segundo e o metro com o metro. Esse segundo que sobrou aqui, ó, que está dividindo no primeiro membro, que no segundo membro ele vai multiplicar. E eu vou dividir o 30 por 10. Eu vou ter 3 segundos. Agora, nesses 3 segundos, qual que vai ser a minha altura máxima? Então, eu substituo nessa função o tempo 3. 3 vezes o 30 e 3 ao quadrado vezes o 5, né? Eu já dividi aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado por 2 vai dar 5. Ou seja, está na minha altura 45 metros. Ó, 3 vezes 30 vai dar 90. Eu já fiz essa conta lá atrás. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 5, 45. 90 menos 45 vai dar 45 metros. Um F. Depois de 6 segundos, nós já calculamos lá. Vai ter que estar no solo, né? Vai ser 180 menos 180. É só substituir na função e as unidades vão sendo canceladas. Ó, segundo com segundo, cancela. Segundo ao quadrado com segundo ao quadrado, vai cancelar. 6 ao quadrado, 36, vezes 5, 180. Então, já fizemos essa continha. 1G. Qual que vai ser a velocidade depois de 6 segundos? Nós vimos no gráfico quanto que é, mas vamos ver aqui na função também. 30 metros por segundo menos 10 metros por segundo ao quadrado. Eu não coloquei aqui a função, mas essa aqui é a função horária da velocidade. É aquela V igual a V0 menos GT. É só substituir, tá? Só para a gente ganhar tempo. Colocando, ó, 6 vezes 10 vai dar 60. 30 menos 60, as mesmas unidades, porque aqui, ó, cancelou esse segundo com um dos segundos que aparece aqui. 30 menos 60 vai ficar o sinal do maior, menos 30 metros por segundo. Beleza? Pessoal, quero pedir para vocês aí, ó, dá o seu like, compartilha, se inscreve no canal e também me segue aqui nas redes sociais. Estou no Facebook, Twitter, Instagram e o TikTok, tem muita coisa bacana lá para vocês, pessoal. Além disso, eu deixei aqui na descrição essas listas de exercício aí que tem essas questões do Enem, de 2012 a 2019. Tem esse link aqui para as questões de vestibulares e um e-book com mais de 900 questões resolvidas e comentadas. Então, para quem está querendo se aprofundar, é o ideal, pessoal. Eu espero que a força esteja com vocês e até a próxima. Tchau!